Vamos falar agora da base de todo o nosso curso, que é entender a lei da oferta e demanda nos mercados. Mas antes, eu gostaria de informá-los alguns pontos que eu tive que percorrer no início da minha jornada. Eu perdi muito tempo e muito dinheiro comprando plataformas e pacotes de análise técnica estrangeiras. Aprendi a usar indicadores bem conhecidos como IFR, Kelter, Bollinger, RSI, estocástico, MACD, médias móveis e outras centenas de indicadores baseados em fórmulas matemáticas de preços, criadas por pessoas consideradas até hoje como gênios. Eu li também muitos livros de traders e professores famosos do mundo todo. Vou colocar a lista aqui na tela. Estudei pra caramba. Alguns pacotes que comprei, de plugin das plataformas que eu tinha, possuíam mais de 150 indicadores de preços e outras ferramentas mediam para mim ciclos, ângulos de Gann, efeito das forças das marés, astrologia planetária e até mesmo influência das galáxias. Não é brincadeira não, pessoal. Olha aqui algumas imagens dos materiais que eu tenho, que eu comprei. Loucura, né? Realmente eu joguei muito dinheiro no lixo. Talvez alguns de vocês aí do outro lado podem até estar me chamando de inocente ou mesmo ingênuo, mas tenho que fazer esse alerta, pois eu sei que muitos operadores que estão me vendo estão familiarizados com o uso desses indicadores e sei como é frustrante usar essas ferramentas, tentando descobrir se o mercado tem mais chance de subir ou de cair. Os iniciantes do mercado gostam da análise técnica clássica e de dicas. Eles gostam de procurar por rumores nas salas de trade, em fórum das corretoras. Mas deixa eu te falar uma verdade agora. Operadores profissionais, eles não olham para essas coisas, meus amigos. Sabe por quê? Preste atenção. Porque eles simplesmente não têm tempo. Eles precisam reagir rapidamente às condições do mercado, que se alteram a cada negócio, a cada tique. Eles sabem que estão em competição com outros operadores que estão sedentos por carne fresca. Alguns desses operadores profissionais ganharam várias medalhas no esporte, como natação, tênis, golfe. Eles estudaram nas melhores universidades do mundo, são de famílias abastadas de dinheiro e possuem um alto padrão de relacionamento. Você acha que se você consegue marcar um almoço para discutir trade com o príncipe Zayed, dono de um fundo soberano de 900 bi de dólar, irmão do presidente de Abu Dhabi? Meu amigo, entenda que você, assim como eles, também vai precisar reconhecer oportunidades e reagir rápido. Você precisa ler o mercado através do volume e sua relação com a ação do preço. O fato é que essas ferramentas de análise técnica clássica que existem por aí, essas que você acessa, eu não vou ficar falando o nome para não queimar elas, mas enfim, plataformas com indicadores e gráficos de candles, essas plataformas nunca te dizem o motivo do mercado estar se movendo para cima ou para baixo, pois elas analisam um efeito e os movimentos dos preços continuam sendo um completo mistério para os usuários dessas plataformas. Antes de continuar, eu queria deixar um recado nesse ponto aqui, nesse assunto sobre causa e efeito, que é muito importante vocês saberem que todas as plataformas que existem hoje no mercado é baseada em efeito, tá? Além de que essas plataformas também estarem defasadas em relação às plataformas estrangeiras. Mas se você começar a separar o que é causa e o que é efeito nos mercados financeiros, eu tenho certeza que o nível das suas operações vai mudar para um outro patamar. Esse ponto que a gente vai entrar agora é muito importante vocês começarem a entender que dentro da análise técnica existe o lado do efeito, que é a mesmice que tem hoje no Brasil e lá fora, e existe a causa, o estudo da causa. A gente vai entrar na análise técnica, estudando a causa dos movimentos e não mais o efeito. É muito importante que vocês mudem a chave mental daqui para frente do curso. Tá, e eu quero fazer um comentário também, acredito que todo mundo que vai querer contribuir, porque ficou muito claro para mim, justamente a nossa intenção aqui é assistir o curso todos juntos e colaborar e fazer os comentários, né? Então eu acho que, assim, o que seria essa causa e o efeito? A gente começou a discutir algumas coisas aqui agora há pouco, e aí até a gente estava falando da questão de quando você tem uma dor de estômago, né? Sim. Então o cara tá com uma dor de estômago, ele vai lá, pum, toma fala um remédio aí, dor de estômago, pra você gosta de tomar um remédio. Canador, sei lá, Doril, né? Omeprazol, Pois é, uma analgésica. Meteu o omeprazol pra dentro, certo? E passou a dor. No dia seguinte, dor de novo no estômago. Pum, passou a dor. Tomou de novo. E assim vai. Passou 20 dias. Automedicação, né? Automedicação. Passou 20 dias, todo dia o cara tá lá.
Cara, mas qual é a causa dessa dor? E a esposa dele tá mandando ele ele tá pro médico. combatendo o sintoma. Isso. O efeito. O efeito. Que é O a sintoma dor, que é o efeito é a dor. Quer resolver a dor dele. Então, assim, o que pega muito nesse assunto, que eu acho que fica interessante a gente discutir aqui, é que, assim, essa dor pode ser uma gastrite, uma simples gastrite, pode ser uma úlcera, ou pode ser Um câncer. um câncer. Né? Eu não gosto de falar as palavras, mas pode ser um câncer. Pode ser. Né? E aí, você está tomando o mesmo remédio, você está combatendo a dor, que é o efeito, mas a causa, você não conhece a causa, você não está sabendo a causa. E aí, o que o Sato está falando é que as plataformas que existem hoje, as estratégias e metodologias que existem, Os indicadores, né, que derivam do preço. que são divulgadas e ensinadas não só no Brasil, Vamos lá fora. o Sato tem conhecimento, estudou Europa, Estados Unidos, foi lá fora estudar durante esses 20 anos, e ele diz que lá fora também está todo mundo focado no efeito, está todo mundo tomando remedinho. É mundial, né? E aí, eu acho que assim, não adianta, quer dizer, continue tomando, né, vai passar a dor, mas a ferramenta que você precisa, de repente, é de fazer uma endoscopia, né, e você não tem isso na sua casa. As ferramentas que existem hoje, as estratégias que existem hoje, elas não são capazes de entrar goela abaixo e ver o que você tem lá no estômago. Então, eu acredito muito, pelo que eu estou vendo, posso dizer que ainda sou um aluno seu, ainda estou aprendendo, nesses últimos meses tenho estudado muito, tenho visto muita coisa interessante, mas todo o estudo, toda a estratégia desenvolvida pelo Sato ao longo dos últimos anos, ela está toda fundamentada na causa. Ele observa através dos gráficos, através das ferramentas, enfim, indicadores que ele utiliza, a causa, e aí tem movimento. E aí, Sato, é bacana que todo mundo fala assim, o mercado subiu, porque ele é soberano, ele sobe a hora que ele quer. O mercado caiu porque ele cai, né? E aí até fica uma operação binária, né? Você compra, coloca um stop loss e um stop gain. E reza. Ou sobe ou cai, e reza. Tá dando Porque certo. ele vira um trade binário, porque ou sobe ou cai. Qual é a chance que você tem? 50%. Muitas vezes você tem até menos chance porque o seu stop está mais perto do que o seu gain. Então fica mais fácil chegar no stop loss que no stop gain. E aí você está ali no efeito, um movimento que surge, que ninguém sabe por que surgiu, dá uma porrada para cima. Por que subiu? Oferta e demanda. Tinha mais comprador do que vendedor, é uma explicação plausível, né? E que as pessoas falam, mas o mercado é soberano, ele sobe a hora que ele quer, ele quer. E não é assim. É caótico, dizem que o mercado é caótico. E não é assim, tem uma causa. Quando ele sobe, quando ele dá uma porrada, Carlão, tem uma causa. Quando ele cai, quando ele dá uma porrada, tem uma causa. E é possível identificar isso. Incrível. Até porque a oferta e demanda, ok, verdade, mas não dá dinheiro isso. Você tem que ser oferta e demanda, tinha muita gente comprando, muita gente vendendo. Tá bom, mas aí como é que eu uso isso? Que é um grande desafio que você está lançando aí. Se você tem algo que enxerga essa causa, a gente vai saber o que é. Não, e vai ser ensinado, cara, não pode ter certeza. Vai transmitir isso para os alunos. O Sato acredita que é essa causa, né? Que vai tirar as pessoas dos 5%, né? O 95% perde, né? Que vai fazer aumentar esse número de pessoas. Então até um recado Que ganham, dar um recado para você que usa, né, já indicadores, acredita nisso, tá ganhando dinheiro, ok. Continue ganhando dinheiro com o seu indicador, tá? Só que eu quero deixar um recado aqui, eu quero ajudar você, mesmo que use esses indicadores, a mudar a tua chave mental para você melhorar ainda mais a tua performance como trader. Esse é o meu objetivo aqui. Então, às vezes você... o Sato está criticando indicador externo, não é isso. Eu estou querendo mostrar uma nova realidade que não tem no Brasil, que tem lá fora. Eu estou trazendo para o Brasil, com a ajuda da equipe trader, com a ajuda de vocês, para realmente revolucionar a forma que o brasileiro olha o mercado financeiro. Essa é a minha missão aqui. A leitura Ajudar do mercado. A leitura profissional do mercado, ajudando as pessoas a tomar as melhores decisões no momento certo. Essa é a minha intenção. Muito bom. Segue o jogo, Matheus, tá com ele. Vamos lá. A minha história na bolsa tomou um novo rumo e as coisas começaram a ganhar sentido um dia que foi muito marcante para mim. Um dia inesquecível. Eu fui visitar a BMF e durante o pregão, naquela época, quando havia ainda o pregão Viva Voz, era praticamente impossível entrar dentro da bolsa durante o pregão. Eu não conheço ninguém que teve a mesma sorte que eu. O meu amigo, que operava na época para um fundo e que hoje é diretor institucional de uma das maiores corretoras do país, conseguiu essa brecha para mim. E pode acreditar, eu entrei na bolsa durante o pregão Viva Voz. Eu fiquei lá, no meio dos operadores, vendo eles negociarem. Bom,
Estava lá no meio da roda do índice e naquele dia a bolsa estava caindo muito, queda livre. Eu só escutava os operadores apregoando venda. Vendo galo, vendo quina, só na venda. 50 contratos, 150 contratos, 30 contratos, só escutava falar em venda. Eu estava na roda do contrato cheio, do índice, até porque o contrato cheio é que era negociado no pregão Viva Voz, e o mini índice sempre foi negociado somente nos terminais, né, eletrônicos. Nunca teve pregão Viva Voz no mini. Posso dizer que 90% dos operadores na roda estavam na venda, querendo vender. Até aí tudo bem. De repente, um único operador, apelidado de JP, começa a gritar lá no meio que queria comprar e colocou uma oferta firme, ou seja, um único operador começou a absorver as vendas de todos os outros operadores juntos. Aquilo foi impressionante. O cara, ele começou a peitar os vendedores e fechava um negócio atrás do outro. E o pior, quando eu achei que ele já tinha comprado tudo o que ele queria, ele grita que tinha mais 1000 contratos para comprar. Cara, 1000 contratos do cheio é muito dinheiro. Quem opera sabe o que eu estou falando. É muito dinheiro em jogo. Mas como o fluxo do mercado ainda estava vendedor, continuaram a vender para ele. Porém, muitos já começaram a ficar com a pulga atrás da orelha. Aí eu percebi que eles começaram a ficar desconfiados. Também, né, meu? O cara absorveu a venda de vários operadores e depois ainda me compra mais 1000 lotes. Nisso, ele já tinha absorvido mais ou menos uns 2000 contratos. Todo mundo começou a ficar desconfiado e pensar o seguinte: caramba, meu, esse JP é louco? Ou será que esse cara aí tem alguma informação e tá comprando tudo a preço de banana e daqui a pouco esse negócio vai começar a subir? No mínimo, quem estava com aquele grande apetite, né, na venda, o pessoal já ficou desconfiado e começou a diminuir as vendas. Vários, eu lembro até que pararam de vender. Depois disso, eu lembro que o JP ainda pregou na compra mais 1000 lotes. Nesse momento, aqueles que estavam vendendo, né, estavam na venda ainda desde lá no início daquele movimento, perceberam que era importante pensar também como que eles iriam zerar as posições que estavam montadas para ganhar na queda do mercado, porque o mercado não caía mais. Esse tal de JP aí, ele estava absorvendo tudo. O cara não deixava o pregão cair, simplesmente ele não parava de comprar. Bom, aí o que houve? Desistiram de vender para o JP, secou a oferta, mas o JP queria comprar mais. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a agredir o mercado comprando a níveis de preço cada vez mais altos. Nisso, o mercado subiu 300 pontos no movimento só. Bum! Um movimento frenético, explosivo. Não dava chance para ninguém. Foi impressionante, pessoal. Nesse momento, aqueles que estavam vendendo começaram a correr e zerar suas posições perdedoras. E que para isso acontecesse, eles precisavam comprar, ou seja, o preço continuou subindo e naquele momento o JP ele já não fazia nada para o preço subir. O preço subia sem nenhum esforço dele. O preço continuava subindo, somente com as compras daqueles que estavam zerando suas posições perdedoras. E você aí não vai acreditar. Eu mesmo fiquei com raiva desse tal de JP. Sabe por quê? Adivinha quem estava vendendo lá em cima para os operadores poderem comprar e zerar suas posições? É isso mesmo, pessoal, o JP. Simplesmente, ele conseguiu segurar sozinho o preço, depois de tanto comprar, ninguém mais queria vender, porque ficaram com medo, ou seja, secou a oferta, e aí ele se viu forte o suficiente para fazer o mercado subir, acionando os stop dos perdedores, que venderam lá no fundo para ele. Parece ficção, né? Que eu estou inventando tudo isso aqui, mas não é. Esse fato foi fundamental para eu começar a entender o mercado e provocou um estalo na minha cabeça. E a partir desse dia, eu mudei completamente a minha visão sobre os mercados. Eu deixei de usar todos esses indicadores que eu usava e eu entendi situações que antes todos aqueles indicadores não me mostravam. Esse fato apenas abriu minha cabeça para uma nova forma de encarar o mercado. E a partir daí, desenvolvi indicadores e estratégias, pois esse fato aconteceu em junho de 2002. E somente hoje eu posso dizer que domino a leitura profissional dos mercados. Isso foi apenas o start para me desenvolver através dessa linha de raciocínio. Mesmo que eu já tenha ultrapassado um pouquinho o tempo dessa aula, eu preciso dizer que é importante que você tenha em mente que operadores profissionais sabem onde estão seus stops. Eles dominam a arte de operar e administrar dinheiro nos mercados de risco.
A preocupação primária deles é ler o estado de oferta e demanda através de suas plataformas proprietárias, ou seja, ferramentas criadas para uso próprio deles. O que você deve ter em mente nesse momento sobre a primeira lei de oferta e demanda nos mercados é que quando há um excesso de ofertas, ordens de venda, o preço desse instrumento que você estiver operando, que pode ser uma ação, contrato futuro, enfim, ele tem que ser reduzido para atrair a demanda necessária. Resumindo, o investidor que estava operando através do JP, ele só entrou na jogada comprando quando o preço era interessante para ele. Antes de chegar naquele preço, para ele, através do ponto de vista dele, ainda estava caro. Então, agora eu vou repetir e você vai entender. Quando há um excesso de oferta, ordens de venda, o preço desse instrumento que você estiver operando, ele tem que ser reduzido para atrair a demanda necessária, ou seja, ordens de compra do JP, porém em preços menores, para absorver essas ofertas. O contrário também é verdadeiro. Se você tiver uma escassez da oferta, não tiver ninguém querendo vender, o preço desse instrumento deverá aumentar para criar uma oferta que irá atender essa demanda. Eu percebi que essa história que você contou do JP, que é muito interessante, ela é o cerne, a essência da tua estratégia, que foi, afinal de contas, a experiência que você teve que mudou a chave na sua cabeça para você entender como funciona o mercado. Eu tenho a impressão que é muito importante para o aluno entender bem como foi isso. Eu tenho essa dúvida de que eu não entendi bem se, afinal de contas, o JP é o agressor, né? Você falou em termos de agredir, ou o cara que simplesmente absorveu as ofertas, né, que estavam acontecendo naquele momento de queda e desespero. Alessandro, o que eu tenho que dizer aqui para você é que aquele dia foi um dia, para mim, foi um dia revolucionário. Foi realmente o dia que eu quebrei paradigmas, que mudei a minha chave mental. Porque eu estava no pregão, como todos viram no curso, e eu entrei no pregão junto com meu amigo, né, gestor de um fundo de investimento, e ele conseguiu essa brecha para mim lá dentro. E eu estava ali acompanhando o pregão e de repente um operador, naquela época era pregão pela voz, né, colocou uma oferta firme, né, no pregão comprando 1000 contratos. E o mercado estava desabando. E eu comecei a ver o comportamento dos outros operadores em relação àquele player que entrou comprando contra a tendência do mercado. E ninguém querendo saber, continuaram vendendo para ele, ou seja, continuaram agredindo na oferta de 1000 contratos dele, vendendo quina, vendendo galo, vendendo, enfim. Ele disse venham e eles foram. Isso, e ele comprando 1000, tá? E, de repente ele levou os 1000 contratos. Só que aí todo mundo na expectativa que o preço ia continuar o quê? Caindo. Não, o mercado tá vendedor. Tendência de queda, né? Continua, permanece. Só tinha venda, agressão de venda, agressão de venda, agressão de venda. Todos os operadores agredindo o cara. Aí esse JP vai lá e renova com mais 1000 contratos. Mais outra oferta tá firme. Tinha 2 fiscal de pregão, colocava oferta firme de corretora tal, JP. Entendeu? Comprando mais 1000 contratos. Né? E aquela oferta fica firme, realmente, lá. Tinha alguns minutos para ficar a oferta firme de 1000 contratos, né, na coisa. Eu acho que para as pessoas entenderem ainda mais, eu vou desenhar alguma coisa ali. Acho que vale a pena. Porque o que o Alessandro está dizendo é o seguinte, e você também. O preço estava caindo, né? Isso. Porrada. O volumão aqui em cima, né? Isso. Gráfico de volume lá em cima. E o que aconteceu aqui, ó? A galera tava vendendo, pessoal. Vendo 50, vendo 30. E o nosso amigo JP, que mudou a cabeça do Sato, ele estava aqui, pessoal, a palavra absorvendo, isso aí, isso da cabeça. Ele estava aqui absorvendo esse pânico, o mercado caindo, dando porrada para baixo, e ele estava assim, pô, é a oportunidade. Ele não quis comprar aqui em cima, o preço estava aqui antes, não estava? Ele não achou interessante comprar aqui em cima, o preço teve que cair para ele comprar até chegar a um preço que ele achou interessante. E aqui, por que o volumão aumentou aqui? Por que teve, né, destacar aqui o gráfico de volume? Volume ultra elevado. Porque o mercado estava nervoso, vendendo, né? Agredindo. E aí, pessoal, aqui tem uma mudança de crença muito grande, porque numa situação dessa aqui, né, o que é ensinado, o que é visto como correto, né? O pessoal take reading, não somente o pessoal take reading, né? Qualquer material que você for consumir hoje no Brasil e lá fora também, vai falar, cara,
volumão caindo, confirmação da tendência. Até um dos princípios da teoria de Down, né? Exatamente, o volume confirma a tendência, né? Exatamente. É o que se diz. Tá Na regra básica, tá no livro. Tá nos livros. Tá no livro, li E no aqui, livro. o que mudou a cabeça do Sato, Alessandro, né? Eu estou usando aqui e contribuindo porque eu entendi. Ele me contou essa história. É que ele estava aqui, ó, aproveitando todo esse pânico do mercado e começou a encher o carrinho dele. A palavra certa é essa, encher o carrinho, né? E aí, quem vendeu aqui, ou porque estava se desfazendo suas posições, ou porque estava abrindo uma posição de venda para ganhar com a queda, acreditando que ia cair ainda mais para poder depois comprar aqui por um preço menor. Né? Para quem não sabe, dá para ganhar no mercado em queda, isso é básico. Se não sabe, ele tem que assistir um curso básico. Né? Então, ou o cara que vendeu aqui, quem fez as vendas aqui, venda, ou ele estava zerando sua posição de compra, com prejuízo ou não, ou ele estava apostando em mais quedas para ele poder ganhar com esse movimento aqui. Certo? E o JP do outro lado, comprando, enchendo o carrinho dele. Só que esses caras estavam vendendo aqui, vendendo, começaram a ficar preocupados com o JP. Pô, esse cara tá comprando, esse cara tá comprando. Ele não tá comprando 100, 200, tá comprando 1000. Pois é. Eu vou comprar 1000, isso. Depois Por que esse cara tá comprando? Por que esse cara tá comprando? Pô, será que ele teve uma informação privilegiada? Ou será que o preço vai mudar? Então, aquele pânico generalizado, aquela vontade de vender já começou a diminuir. Começaram a ficar preocupados com esse cara não pode comprar. E chegou num período, num momento, que de tanto ele comprar, o preço parou de cair. Né? Porque todo mundo que vinha para vender aqui num determinado preço, X, ele tá bom, a X eu compro, a X eu compro. O preço parou de cair, não caía mais. Um suporte. Segurou. Suporte, certo? E aí, pessoal, depois quando começou o movimento de alta, peguei uma caneta azul aqui. Depois quando começou o movimento de alta, aí é que vem o grande X da questão, né? O JP começou a agredir aqui, Alessandro. Aqui ele estava na passividade, aqui ele estava absorvendo, e aqui ele começou a agredir. Aqui ele começou, porque ele já viu que não tinha mais pessoas para peitar ele, já não tinha mais demanda, já não tinha mais oferta aqui para ele, desculpa, né? Já não tinha mais oferta para ele. E aí ele começou a agredir e fazer o movimento acontecer. E aí chega num período aqui, pessoal, que ele não precisa mais se preocupar em agredir para o preço subir. Porque esse cara que vendeu aqui, 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 esse cara... Ele começa a comprar. Ele fala, ih, ferrou. Tá subindo. Não vai acontecer a queda que eu imaginava, eu ia esperar para depois comprar lá embaixo. Eu tenho que zerar minha posição. Aí o JP cruza o braço e dá risada. Aqui eu posso até dar um exemplo aqui, Matheus, levanta um pouquinho, por favor. Vem aqui também, Alessandro, por favor. Eu vou dar um exemplo aqui de como o JP atuou, tá, Osné? Bom, pessoal. Então, vamos supor que vocês estão simulando que vocês são 20 operadores, tá? E eu sou o JP. Vou ajudar, né? Tá, isso, JP. Legal. Vai, vocês estão agredindo, vocês estão vendendo. Aí eu te comprando 1000 contratos. Levei. Tá? Vocês estão me empurrando. Aí eu renovo a oferta, compro mais 1000. Vocês estão me empurrando, tá todo mundo me agredindo. Compro mais 1000, vai, me empurra. Levei mais 1000 lotes, compro mais 1000. Só que olha o que eu faço agora. Eles não estão conseguindo mais me deslocar. Tá todo mundo me agredindo, eu sou maior que eles. Eu sei que eu sou maior que eles. E eu recuei um pouquinho, deixei o preço recuar para me encher o carro a preço de banana. Agora, o que acontece? Eu saio agredindo eles. Vai, me empurra, pessoal. Já encheu o carro, tô comprando. Agora eu vou empurrar vocês. Pronto, não dá, né? O que o JP faz... Você foi o JP? Sim. O preço foi caindo. Isso. Caindo. Vem em mim, neném. Vem em mim. Você foi comprar. Isso, me empurra. Só que eu sei que eu sou maior que vocês. Aí chegou num momento ali também. Eu tô me fingindo de fraco pra poder Só comprar. chegou num momento ali que você falou assim: é só isso? É só essa força? É só isso. É só essa força que você tem? Só que aí eu já tô com 3 mil comprados no bolso. Tá? E aí vocês começaram a me empurrar, o preço não ia mais pra baixo. O que eu sei? Vocês não têm mais oferta. É muito pouco, acabou a oferta. Se acabou a força vendedora, acabou a oferta, o que eu vou fazer? Exaurir o movimento. Aí eu saio agredindo vocês, entendeu? Deixando tudo no lock. O que é deixar lock? Deixo vocês tudo no travado aqui e agora eu faço o mercado subir. Os grandes operam assim com o meu JP. Entendeu? Eu sou obrigado a me retirar. É isso aí, esse é o meu recado. Agora matou. Tá bom. Vamos sentar do outro lado, Vamos Marcelo. A gente resolveu sentar desse lado aqui para mostrar alguns exemplos, inclusive, né? E comandar aqui o computador. O Matheus está do outro lado lá agora. Sato, tem um exemplo na tela aqui que eu acho que vai matar de vez toda e qualquer dúvida sobre sua história com o JP. Esse gráfico aqui é da Brasil Foods. E acho que todo mundo vai lembrar
daquela história, daquele fato que aconteceu, operação carne fraca, né? Operação carne fraca, papelão na carne, quem não lembra, né? Exato. Beleza. Então, uma das empresas afetadas naquela operação, Brasil Foods, que é a junção de Sadia e Perdigão, né? E aí, para vocês entenderem aqui, eu vou pegar o mal. Bom, acho que fica mais fácil apontar. Todo esse momento de queda aqui, ó, né, vinha acontecendo. O dia que foi deflagrada a operação foi nesse dia aqui. É interessante mostrar que abriu com um baita gap de baixa, vela positiva, abertura em baixa. Então saltou daqui para cá. E aqui o JP atuou, então. Sim. Durante esse movimento de queda. E o que denuncia isso é esse indicador, né, chamado Status Force, mostrando que houve, durante esse período aqui, atuação profissional. Está denunciando aqui, ó, que houve peixe grande, tubarão, né, players institucionais operando, está denunciando aqui. É o JP, né, os dentes. E olha o movimento que faz lá depois. Exato. Então, o exemplo acho que ficou muito claro. Durante toda a queda, que o Sato viu lá, vendo, o JP usou para absorver todo aquele pânico, deflagrar a operação nesse dia aí, nessa vela aqui, um baita gap de baixa, e depois o preço explode e volta a subir. Seguido de um volume ridículo também, né? Bem baixo. Seguido aqui de Status Force lá embaixo. E aí no mesmo gráfico aqui, tem outro exemplo também. De novo, né? De novo. Aqui não é, essa vela aqui não é mais, claro, né? A carne fraca, mas é a delação da JBS. Que o mercado abriu em extremo pânico, as ações caindo muito, 10, 15, 20% tinha ação caindo. A BRFS também sofreu, ela já abriu aqui embaixo. Olha lá também, né? O Status Force, que é o nome desse indicador aqui, delatando também, né? Apontando que houve atuação dos institucionais, houve ali uma absorção muito grande. E olha o preço que aconteceu. É isso aí, Osnei. Acho que esse gráfico aí é um exemplo perfeito aí para comparar com o caminho histórico do JP. Tá. Então, pessoal, muito simples. Durante a queda, o JP absorveu, aproveitou para comprar a preço de banana. E depois o movimento aconteceu. Exato. Beleza? Então vamos lá, próximo assunto. Agora que você já aprendeu a primeira lei, que é a de oferta e demanda, vamos para a segunda lei. A segunda lei que você precisa aprender é a lei de causa e efeito. Eu vou repetir. Lei da causa e efeito. Porém, antes de mais nada, entenda que a maioria dos traders e analistas estão sempre de olho no efeito, que é a mudança nos preços. Por exemplo, os preços estão subindo e rompendo o topo anterior, e é isso que acaba chamando a atenção deles. Porém, tudo isso é apenas o efeito, ou então aquela célebre frase baseada na teoria de Dow: o mercado está em tendência de alta porque está fazendo topos e fundos ascendentes. Isso tudo que eu falei é efeito. O importante aqui é você entender que para que haja um efeito, ou seja, uma mudança de preços, é necessário haver uma causa antes. Essa causa, preste muita atenção agora, está totalmente ligado ao combustível do mercado, que é o volume. Prestou atenção? O preço só cai ou só sobe se houver combustível. Esse combustível se chama volume. O efeito, que é o deslocamento nos preços, ou seja, as altas e baixas, são proporcionalmente direto a essa causa, que é o volume. Um carro só consegue se mover se você tiver combustível. Um foguete, para ser lançado, precisa de muito combustível. Não há outra forma. Imagina quantas toneladas pesa um foguete. Para deslocar o foguete, para fazer com que ele suba, é necessário muito combustível. Uma pequena atividade de volume deveria resultar numa pequena quantidade de deslocamento no preço. Entendeu? Eu vou repetir. Se não houver volume, também não deve haver grandes movimentos. Para pensar. Se você tiver pouco combustível no tanque do seu carro, você não consegue ir longe, concorda? Por isso, se tivermos um volume grande, o efeito, que é o movimento no preço de uma ação, por exemplo, deverá ser grande também. Você precisa entender o seguinte: se tem muito volume, o preço tem que andar. Se o mercado fosse perfeito, se existisse lógica no mercado, todo grande volume teria que mover o mercado. Para o vídeo um pouquinho, que tem uma coisa interessante ali. Sato, muito bacana suas telas ali, mas eu queria saber se foi de propósito que tem ali numa delas, um desses movimentos que você está falando. Né? Um movimento de queda expressivo com grande volume. Não foi nada de
propósito. Aonde? Ali, a tela do meio superior. Matheus, mostra ali. Matheus, tá vendo? Aqui? Isso, esse movimento com esse volume logo abaixo, com esse volume acompanhando. Sim, absorção, né? Tava rolando quando a gente gravou o curso, o mercado tava rolando e por coincidência aí, teve uma absorção nesse ponto aí acho que é o índice. Esse gráfico é do índice. Então ali é o mesmo exemplo que o Osney deu da JBS, só que Da BR Foods. BR Foods. BR Foods, né? Isso aí, Alessandro, é o mesmo exemplo que o Osney deu da BR Foods, só que rolando no índice, no intraday. E por coincidência... não existe coincidência, tá? O mercado subiu justamente por causa daquele volume. Então peraí, que acho que é um ponto importante para as pessoas entenderem. A gente falou de causa e efeito. Sim. Né? Agora há pouco a gente estava discutindo aqui causa e efeito. Então, subiu, certo? Beleza, fez esse movimento. Isso aqui é o efeito. E aqui é a causa. Isso. Aqui é a causa. Isso. Então esse esse posicionamento da absorção do JP é a causa depois do deslocamento de preço. Então posso dizer que o mercado subiu porque ele porque entrou comprador. Porque entrou comprador. Não. O efeito dessa alta foi essa absorção aqui. Perfeito. Um JP. Perfeito. Um JP. Perfeito. Entrou comprando. Quando ele viu que o mercado estava fraco, e aqui até tem um pivôzinho, né? Isso. Que seria um teste De oferta. Isso. Ele até recuou de novo mais uma vez. E depois ele fez Exato. E não foi mesmo, eu tava junto gravando assim. Isso aí, Alessandro, não foi por acaso, não. Foi coincidência, mas. Tá tudo bem, isso acontece toda hora. Uhum. No índice, no dólar, todo dia, toda hora, Alessandro. Não é um evento isolado, todo dia tem isso. Daí uma entrada boa ali. Sim. Com Eu certeza. não tinha visto, não. O Alessandro aqui tá afiado do meu lado. Talvez quem tá em casa assistindo vai falar, puta, também não vi. Será que eu perdi alguma aula? Eu sou detalhista. Certo. Mas vem cá, Sato, eu fiquei preocupado com isso, sinceramente, porque o cara falar, putz, mas eu não vi isso que o Alessandro viu, né? Não, e aí ele deve estar pensando, será que eu perdi alguma aula? E onde que é pra eu entrar? Onde é que é pra eu comprar? Não, isso aí esses indicadores a gente vai ver mais pra frente. Só peço, Alessandro, você tem um pouquinho de paciência pra gente ver isso um pouquinho mais pra frente. Perfeito. Eu acho Porque legal. eu vou explicar tudo isso com detalhes. Sim. Inclusive com casos reais, de operações de reais que eu fiz tradando nesse indicador. Mas esse não é o momento agora, senão vai acabar... Tá, eu acho que assim, o nosso foco, né, a pessoa que está nos assistindo agora, ela entendeu o conceito, né? Sim. Essa mudança de chave que houve na cabeça do Sato, e aí a hora de comprar, a hora de vender, eu acho muito interessante terem as aulas práticas, né? Isso aí já está projetado, isso aí já está combinado o que a gente vai ter, o que a gente vai fazer. E aí, sei lá, mais de 10 exemplos pelo menos, tá, Sato? Tá ok. Acho que é importante. Legal. Boa. Beleza. Vamos lá então. Um exemplo mais simples, eu acho que de fácil entendimento, seria de uma onda no mar. Pequenas ondas não fazem nem cosquinha no transatlântico. Essas pequenas ondas não fazem com que ele se mova. Já durante uma tempestade, com ondas gigantes, que nesse caso as grandes ondas seriam o volume, faz com que esse transatlântico comece a balançar. Nesse caso, as ondas são a causa. Já o movimento do transatlântico seria o efeito. E aqui eu preciso dizer para vocês que o nosso foco deve estar sempre na causa. Não adianta a gente ficar estudando aqui o efeito. A partir do momento que eu decidi atuar dessa forma, eu mudei de nível minhas operações. Os melhores efeitos, ou seja, os melhores movimentos de preços, ocorrem quando houve tempo suficiente para os operadores profissionais se posicionarem. Nas próximas aulas, eu vou explicar com mais detalhes sobre a atividade dos operadores profissionais. Há pouco falamos da primeira e da segunda lei. Agora eu vou falar da terceira e última lei, que é a lei do esforço versus o resultado. Essa lei de mercado diz que se houver um grande esforço, ou seja, se houver um grande volume, o resultado, que é o deslocamento no preço, deve ser proporcional a esse esforço e não pode ser separado dele. Um exemplo é quando temos um volume ultra elevado em uma tentativa de deslocar o preço para cima ou para baixo. Pela lei, também deveríamos ter um movimento de deslocamento ultra elevado nos preços. Se não tivermos, esse deslocamento no preço
temos um sinal de desequilíbrio no mercado, e isso nos indica ótimas probabilidades de ganho a nosso favor. Quando isso acontece, é um claro sinal de que há operadores profissionais absorvendo as ofertas, como naquele dia que eu fui na BMF e vi o JP absorvendo as ordens de venda. Quando ele entrou no jogo, o preço parou de cair. O volume foi super elevado, pois ele comprava de todo mundo, mas o preço ele não caía mais, porque ele absorvia a oferta de todos, ou seja, muito esforço, muito volume para pouco resultado. O preço ele não se deslocava mais para baixo. Depois, até veio aquela diminuição no volume, pois os operadores pararam de vender, porque quem sabe eles talvez desconfiavam que o JP tinha alguma informação privilegiada. E outro detalhe importante, e que fez com que a pressão vendedora diminuísse, era que os outros operadores não sabiam quantos lotes ele ainda iria pregoar, pois ele não parava de comprar. Um detalhe que aconteceu depois que ele entrou na operação, o que o JP pôde concluir também com a diminuição do volume, pessoal, a percepção dele era muito clara em relação ao medo que ele provocou nos outros operadores. Eu digo isso pois o volume diminuiu, os operadores ficaram com medo de continuar vendendo. Aproveito para citar agora um conceito de um livro que eu gosto muito, que se chama A Arte da Guerra, de Sun Tzu. O autor narra que quando o general Sun Tzu percebe que o adversário tem tudo para atacar, mas ele não ataca, é porque o adversário está fraco. Bom, então, após um forte movimento, seja para cima ou para baixo, seguido de um volume alto, sem que ocorra um deslocamento no preço, é sinal que tem algum JP absorvendo essas ordens do mercado. Isso é um claro sinal de reversão. Fique muito atento, pois já estamos entrando nas questões operacionais. É importante você prestar muita atenção. Olha o que eu acabei de dizer. O mercado está caindo ou subindo. Vamos falar na queda, porque coincide com aquele exemplo que eu falei do JP. Então, vamos lá. Está caindo bastante, com alto volume. Até aí, a lei de esforço versus resultado está correspondendo. De repente, o volume continua alto, mas o preço para de andar, ou seja, a relação esforço versus resultado para de acontecer. Isso é um sinal de que entrou algum JP no mercado, está absorvendo de uma forma tão contundente que o preço para de cair, mas o volume continua o mesmo. O próximo sinal que a gente vê é a diminuição no volume, justamente porque os operadores concorrentes do JP começam a se preocupar com o que ele está fazendo. Pode ter certeza que tudo isso vai ficar mais claro para vocês quando eu começar a mostrar exemplos reais de operação que eu realizei através desse sinal.